mas ele tem sido muito efetivo, o Correa. E o Lima, quando nós pedimos a renovação do contrato do Lima, porque nós sabemos o potencial do atleta em situações de bola parada, e mais uma vez ele mostrou essa qualidade. Apesar de que nós criamos muito com bola em movimento também, e poderíamos ter definido o jogo em situações de bola em movimento. Estudamos bem o adversário, criamos boas movimentações de infiltração, com diagonais. Eles faziam uma marcação meio aqui casada na última linha, e esse entra e sai que a gente fez dificultou muito a marcação deles. Quando a gente fez 1 a 0, eles se perderam um pouquinho, se desorganizaram, e nós poderíamos já ter matado o jogo no primeiro tempo. Perdemos algumas chances ali que a gente tem que caprichar, ser um pouco mais efetivo. No segundo tempo a gente controlou bem, continuou mantendo intensidade e jogando um pouquinho também no erro deles, que eles saíram para cima da gente e proporcionaram um espaço bom para contra-ataque. Mas acabamos definindo o jogo, mais uma vez uma situação trabalhada de bola parada. Isso é importante, isso mostra que nós temos um cardápio vasto, né, de não só de bola em movimento, mas também de bola parada, que isso é muito importante. Ô Chamusca, com a saída do Anderson e a vinda do Thaleson, esse cara voou hoje, você ganhou ou perdeu? Eu acho que jogadores, eu falei isso antes de chegar, eu gosto sempre de enaltecer que a gente faz colocações antes do jogador, inclusive estrear. E eu falei que eram características próximas, né, dos jogadores que saem muito rápido do campo defensivo e entram no campo do adversário. Inclusive, que ele chega muito fácil, mas pode melhorar e a gente está trabalhando para isso. Inclusive, Chamusca, você tem uma ala esquerda muito forte com o Thaleson, pegando o gosto do companheiro. Agora você com o retorno do Tinga também vai equilibrar também as jogadas nos dois lados, fortalecer também essa ala direita? Eu acho que a gente já está equilibrado. O Tinga é um jogador forte, importante, tem uma saída muito aguda, é um jogador que sai com força também, mas o Auremi fez um grande jogo hoje, participou ofensivamente muito, botou o companheiro na cara do gol, chutou, criou 3 ou 4 situações de finalização, ou seja, fez um grande jogo também, muito satisfeito com o desempenho do Auremi, jogando ali, fazendo a função. O que a gente tem observado, Tio Musca, você vem fazendo a substituição, tirando o Pio e colocando o Everton Depois dele. Explica aí pra gente aí essa substituição que você vem fazendo aí nesse E ganha, né, Chamusca? Muito com o Everton. É o seguinte, a gente quando tá, geralmente a gente está ganhando, o Pio é um jogador mais de jogar com a bola, não um jogador de velocidade, de saída, de escape. E a gente procura colocar 2 jogadores para escapar pelo lado e continuar mantendo uma parede qualificada. Foi isso que nós fizemos. Colocamos o Everton para escapar pela esquerda, Maranhão escapa pela direita, Daniel vem para fazer esse último passe, e a gente tem ou Lúcio ou hoje o Ricardo, que entrou também para fazer parede, para criar essas movimentações. Então a intenção é essa, não é que o atleta esteja mal no jogo, ou que a gente esteja fazendo uma mudança técnica, é uma mudança tática. A gente está ganhando o jogo e a gente cria como se fosse uma casca de banana para utilizar o espaço que o adversário propõe para nós. Vou falar em movimentação, Chamusca, a gente tem observado que você tem pedido para o Correa e para o Pio se movimentarem, trocando de lugares ali. Eles trocam bastante em todos os jogos, Pio, Correa, Auremi, a gente dá liberdade, até porque os 3 fazem as 3 funções, né? Então a gente dá muita liberdade. E hoje no desenho do jogo, que era um posicionamento defensivo do Icasa, com muita caça individual na última linha, essas trocas confundem bastante o adversário, e a gente pediu para que desse ênfase, inclusive mostrando no vídeo que era uma boa opção. O jogo do Icasa contra o Asa, o Asa definiu o jogo em situações de jogadores que vinham de trás, com essa movimentação de diagonal, de infiltração. Então foi isso que foi pedido hoje, para que Correa, para que o Auremi e o próprio Pio criassem essas situações, porque a gente sabia que era importante para o tipo de posicionamento do adversário. Ô Chamusca, o Ricardo Berna vai voltar a treinar essa semana, colocar a máscara, ele que operou o nariz. Você já decidiu se continua o Arivelto? Ele está muito bem no gol, hoje não sofreu nenhum? Não, eu ainda não decidi, até porque o departamento médico não passou nada para mim em relação a isso. Ele voltou a treinar a parte física hoje, já fez um trabalho de manhã em relação à parte física, e a gente vai evoluir pouco a pouco o atleta. Quando o departamento médico sinalizar que ele está apto a jogar, aí eu vou pensar o que é que a gente vai fazer, se volta o Berna, se a gente mantém o Arivelto, mas lhe digo de antemão que ele só vai voltar na hora que ele estiver na melhor condição. A gente não vai expor o atleta, é um critério que a gente adota com todos os jogadores, mas ele tem muita possibilidade de voltar, que ele foi contratado para jogar. A mesma coisa acontece com Marcelo, só que eles vão jogar ainda, né? Tudo vai depender, eles vão ter que ganhar do Cuiabá lá para continuar 1 ponto.
Se eles empatarem ou perderem, a distância, se perder a distância aumenta, se empatar, a gente consegue colocar 2 pontos, né? Eles vão a 20, a gente tem 23, 3 pontos de diferença. Então, o importante agora é a gente recuperar os atletas. A gente tem um domingo, a ideia, claro, sempre minha, é de mexer o mínimo possível. A gente só mexe quando é uma situação em relação à questão clínica ou de fadiga, ou uma questão tática que para a gente seja muito determinante. Não mexo na equipe por causa do adversário, eu procuro posicionar a nossa equipe de uma forma que a gente possa estar sempre muito bem preservado defensivamente, com qualidade ofensiva para propor o jogo. É isso que a gente tenta fazer. Então é pensar agora, a gente tem boas opções. Vamos ver como é que vai ser o Tinga, se ele vai conseguir recuperar. O Tinga recuperando, o mais provável é jogar o Oremir com o Vinícius. O Tinga não recuperando, aí eu tenho outras opções. Eu tenho um Dudu, eu tenho uma outra opção que eu venho treinando, que é o Everton por dentro também, fazendo segundo volante, saindo um pouquinho mais, e eu segurando um pouco mais Vinícius. Então vou treinar durante a semana as possibilidades. O próprio Felipe é uma opção também interessante que a gente pode trabalhar. Vamos trabalhar, a gente tem uma semana aí. A gente vai antecipar a nossa viagem pela questão da logística, mas a gente tem uma semana toda de preparação, vamos utilizar da melhor forma. Chamusca, o momento do Fortaleza é excepcional. Você ainda pretende contar com mais alguém para qualificar a equipe do Fortaleza ou você está satisfeito com o grupo que você é possuidor? Não, no momento eu estou satisfeito. Agora a gente pode dizer que não vem mais ninguém, porque o futebol, a dinâmica dele ele é muito cíclico, né? Pode acontecer aí amanhã ou depois a gente precisar. A gente nunca pode fechar a porta. Enquanto houver possibilidade de inscrever jogador, a gente tem que ficar atento ao mercado e atento ao nosso elenco. Mas hoje eu estou muito satisfeito com o que os jogadores vêm nos proporcionando. Você e seus atletas na semana falando que o jogo era muito difícil contra em casa. Quer dizer, lá na rabada, prestes a cair. Por que difícil esse discurso de vocês, Chamusca? Porque se a gente fizer um discurso diferente, vocês são os primeiros a cornetar quando acaba o jogo. Vai falar que a gente teve soberba, que a gente não respeitou o adversário. Futebol é assim. E o jogo e o campeonato em si, ele te proporciona várias armadilhas. Uma dessas armadilhas é você jogar com o último. Eu até na palestra dei ênfase a isso. A diferença, mostrei a tabela e disse que num jogo de futebol a tabela não tem peso nenhum, porque nos 90 minutos os caras vieram e dar a vida deles aqui e dificultaram muito o jogo. Então a gente respeitar todos os adversários e manter a nossa humildade, que isso tem sido uma arma importante para que a gente conquiste as vitórias e a gente não pode perder jamais. Hoje, Chamusca, o técnico do Vila com certeza acompanhou o jogo do Fortaleza. Você também vai ter essa oportunidade de acompanhar o jogo do Vila Nova. A mudança do palco de jogo, saindo do Oba, indo para o Serra Dourada, para você, acredita, palco característico parecido com o Castelão, ajuda os seus jogadores? Melhor, é um campo maior. O campo Oba está com gramado muito bom também, não posso nem falar do gramado, mas o Serra Dourada, há alguns anos atrás, era referência de gramado no Brasil. Quando você queria dizer que um campo era bom, dizia que era Serra Dourada, né? Com um estádio onde não tem um ambiente, uma atmosfera de pressão, porque tem uma pista, a torcida fica muito longe do campo. Quer dizer, um campo com uma dimensão boa para a gente trabalhar, circular a bola. Muito satisfeito, a gente vai jogar num grande estádio contra uma equipe qualificada. Isso já é uma motivação inicial para a gente preparar para o time para o próximo jogo. Eu queria que você falasse mais aí sobre a família. Hoje várias famílias de jogadores estavam aqui, várias famílias vieram assistir o jogo. E o time do Fortaleza sempre diz que é uma família por aí, né? É a grande família, né? Eu fico muito satisfeito quando eu vejo, agora mesmo eu vi, as esposas, os filhos. A gente procura criar um ambiente de harmonia onde os atletas possam levar seus filhos, de vez em quando as esposas possam vir. Essa semana mesmo estava a esposa do Genilson aqui no treino com o filhinho dele. Isso é muito bacana. É sinal que aqui a gente tem um ambiente de respeito, um ambiente de harmonia. O ambiente fica muito leve, fica muito tranquilo, isso ajuda muito o trabalho do treinador dentro do vestiário. Hoje eu tive a oportunidade de trazer a minha família, que sempre fica muito distante, né? Pelas dificuldades normais da vida, né? Filho na faculdade, filho em escola, a esposa tem que cuidar da vida. Hoje eles estavam presentes. Fiquei muito feliz em ter conseguido a vitória na presença dos meus familiares. O Chamusca na família dos jogadores é o quê? Pai, avô? Olha, eles colocam que eu sou um paizão. Eu não sou avô ainda não, eu tenho uns cabelinhos brancos, mas eu ainda estou novo, eu não fiz nem 50 anos ainda. Eu prefiro ser o pai. Dá pra considerar, Chamusca, com a relação, dá licença? Um dos jogos mais difíceis dessa Série C, né?
Sim, e às vezes eu volto a falar o que eu falei no início da coletiva. Quando a gente jogou com o Vila Nova aqui, pelo Vila Nova estar jogando a segunda divisão do Campeonato Goiano, muita gente achava que o Vila Nova não viria com a força e não seria um time que não iria brigar pelas primeiras posições. E quando a gente fez o jogo aqui, que ganhou de 3-2, foi um jogo muito difícil, viramos no segundo tempo, o time deles forte, com consistência, atacaram até o final. Eu disse que o Vila Nova era um dos times que, se mantivesse essa qualidade de jogo que eles demonstraram aqui, que ia brigar em cima. E então só confirma aquilo que eu disse na primeira rodada do campeonato. Né? A primeira foi a segunda, desculpa. A primeira foi com o Incado. Nosso primeiro jogo em casa, que é um time forte, qualificado, e vai fazer um jogo muito, muito difícil, porque tem jogadores experientes, é um time bem armado, o Márcio Fernandes é um treinador experiente, capacitado, então a gente vai se preparar para as dificuldades. Agora nós também somos muito fortes e crescemos muito nesse tipo de jogo, a gente já demonstrou durante a temporada isso. Eu espero que a gente possa fazer um grande espetáculo.